Olá, eu sou o pastor Milton, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba. Hoje eu gostaria de falar com você um pouco a respeito de quem é Jesus. E para falar a respeito deste assunto, eu gostaria de fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5, aonde está escrito: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Bem, é importante nós falarmos, quando falamos a respeito do Evangelho, em primeiro lugar, definirmos o que significa esta palavra Evangelho. Evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. João pretendeu trazer a nós boas notícias a respeito da salvação, a respeito de quem era Jesus Cristo e a respeito de como o homem poderia ser salvo por Jesus Cristo. E quando nós falamos a respeito deste tema que nós estabelecemos, quem é Jesus, o capítulo 1 e este início deste evangelho nos ajuda a termos uma noção de quem é este Jesus, a respeito de quem João pretendeu nos falar. Em primeiro lugar, cabe dizer que fica subentendido aqui que quando o texto diz no princípio, aquele que era a palavra já existia, ele está falando de Jesus Cristo. Todo o Evangelho de João trata a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que é conhecido no mundo como uma figura histórica, este Jesus Cristo que é conhecido por várias religiões, com vários significados e sentidos na existência dele. Todavia, o que nós precisamos dizer olhando para o que a Bíblia fala a respeito de quem é Jesus Cristo? E aqui João nos dá algumas indicações de quem é este ser. Em primeiro lugar, ele diz que no princípio aquele que era a palavra já existia. Considere comigo o seguinte fato. Em primeiro lugar, vamos definir Jesus Cristo como a palavra, aquele que comunica verdade, aquele que comunica significado, aquele que comunica sentido. Quando nós dizemos que Jesus é a palavra, o que nós estamos dizendo a respeito de Cristo e de quem ele é, que ele é aquele que comunica a verdade. A palavra é a capacidade de comunicar. Quando nós falamos com outras pessoas, nós estamos sempre comunicando alguma coisa. No caso de Jesus Cristo, ele nos comunica verdades a respeito da nossa existência, a respeito do propósito da nossa vida, a respeito do porquê nós fomos feitos, a respeito de porquê nós existimos. E João começa falando a respeito de Cristo aqui, a respeito dele no princípio. O capítulo 1 fala que Jesus Cristo é aquele que já existia. No princípio, aquele que a palavra já existia. E que princípio é esse que João nos fala? A fundação do mundo. Nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Nós cremos na existência de um Deus. As pessoas a todo momento falam a respeito de um Deus. E como esse Jesus Cristo se enquadra em relação a este Deus, em relação à criação, em relação à existência de todas as coisas, em relação à existência minha e sua? João diz que ele já existia no princípio. Antes que todas as coisas fossem criadas, Cristo já existia. Ou seja, esse Cristo, ele não é apenas um homem na história. Ele é alguém que já existia antes que o mundo, antes que todas as coisas existissem. E isso precisa ficar claro para nós, porque para nós entendermos quem é Jesus, nós precisamos entender
a respeito de que ele é um ser eterno, a respeito de que ele não tem início e ele não tem final, ainda que isso seja difícil para nós compreendermos plenamente. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que ele estava com Deus. Então, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus Cristo, que é a palavra, estava com Deus antes que tudo existisse. E aqui nós temos uma declaração de uma doutrina que tem um significado bíblico muito importante para nós entendermos também quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus existia desde o princípio, desde antes que todas as coisas fossem criadas, e que ele estava com Deus. E aqui nós temos um entendimento de que antes que o mundo existisse, havia um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Hoje o cristianismo entende a Trindade, ainda que não plenamente, como um Deus único composto por 3 pessoas. E lá no princípio Jesus Cristo, que era Deus, estava com Deus. Estava com o Espírito Santo. A Trindade divina, antes que o mundo existisse, já vivia em perfeita harmonia e amor e criou o mundo através dessa perfeição e com um plano perfeito também, no qual nós também nos enquadramos. Em terceiro lugar, o texto bíblico nos afirma que Jesus Cristo era Deus. Ou seja, para que não fique dúvida nenhuma quando nós levantamos a questão: quem é Jesus? Jesus Cristo é Deus. E aqui nós temos algumas doutrinas ou alguns ensinamentos importantes do Evangelho, ensinamentos importantes a respeito da palavra de Deus, que esse Jesus Cristo, que nasceu na história, e por isso é conhecido como Jesus, tem um nome de um ser humano, ele se tornou homem, mas antes de se tornar homem, ele já existia como Deus. E por que era necessário que um Deus, ou que Deus, se tornasse homem e vivesse entre nós? Porque a história da humanidade, com base na Escritura, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que o homem, tendo desobedecido a Deus, pecou contra Deus. O que é o pecado? O pecado é o não cumprimento das ordens estabelecidas por Deus. Um Deus amoroso que estabeleceu regras para que nós vivêssemos nelas. E lá o nosso primeiro pai, Adão, decidiu não cumprir ou não obedecer às regras estabelecidas por Deus e assim quebrou seu relacionamento com Deus, pecou. Quando um pecado entra no mundo, o homem já não é mais capaz de obedecer a Deus e nem de pagar o preço pelo seu pecado. Mas sendo Deus justo, ele enviou o seu Filho para cumprir, para obedecer plenamente a lei que ele estabeleceu e para morrer no lugar dos homens, para que os homens novamente pudessem ter acesso a Deus e novamente pudessem ter vida. Então, era necessário que Deus, Jesus Cristo, encarnasse, vivesse entre nós e morresse no nosso lugar para pagar o preço pelo pecado que nós não podíamos pagar. Por quê? Porque tendo cumprido a lei que Deus estabeleceu, ele morreu no nosso lugar, porque nós não poderíamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus morreu pela nossa desobediência. E hoje, por meio desse sacrifício, nós podemos obedecer a Deus, que é algo que nós vamos tratar com mais detalhes num próximo estudo nosso ou numa próxima meditação, reflexão nossa. Então é importante que hoje nós saibamos que o Cristo, que o Evangelho nos fala, que João nos fala, ele é Deus. Ele se encarnou, ele existiu desde a eternidade, ele se tornou homem, ele morreu no nosso lugar e ele está sentado à direita de Deus Pai e viverá para toda a eternidade. Todos aqueles que obedecerem a ele e a sua palavra viverão com ele. Posteriormente, João, neste texto que nós fizemos leitura, ele nos informa o seguinte: aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos.
Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E aqui João diz: Jesus Cristo, aquele que era a palavra, ele tinha vida. Ele tinha vida para nos dar. Ele tinha vida para que novamente nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, não apenas para essa existência e para entendermos o sentido da nossa existência, o porquê que fomos criados, mas uma vida que transcende essa existência, que vai além dessa existência, uma vida que no dia em que nós morrermos fisicamente, o nosso espírito ele estará indo à direção de Deus, se encontrando com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o canal desta vida, ele possuía esta vida que ele concedeu a todos aqueles que creram nele. Inclusive, um pouquinho mais adiante aqui no texto mesmo do capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer aqui, João vai nos dizer, o evangelista, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a palavra da vida, aquele que tinha a vida para nos doar, eles foram feitos filhos de Deus. E por último, o texto ele nos diz: a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A Bíblia, o Evangelho, ou os evangelhos, a palavra de Deus, em alguns momentos utiliza algumas figuras de linguagem que são para o entendimento e que, para todo aquele que está iniciando no evangelho ou no entendimento dele, às vezes há alguma dificuldade para compreender. A palavra luz, ela sempre é utilizada como símbolo de algo que é positivo, de algo que traz entendimento, de algo que esclarece. No caso do texto bíblico aqui, Jesus Cristo, a palavra de Deus, a vida, ele também em alguns momentos se afirma como luz do mundo, ou seja, ele é aquele que dá direção, que dá entendimento, que dá sentido para as nossas vidas. Nós, outrora, sem Cristo, e aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, vivem em meio a trevas, vivem em meio à escuridão, não têm um entendimento pleno da vida, do sentido da vida, do propósito de Deus nas suas vidas. E Jesus Cristo ele veio como luz que ilumina o entendimento dos homens para que os homens possam compreender quem ele é, quem é Deus, qual o significado de Deus, da sua palavra nas nossas vidas, qual o propósito da nossa existência, para que nós fomos criados. Afinal de contas, tantas pessoas andam por aí perdidas, sem um sentido e sem uma direção. Jesus veio para trazer luz, direção, percepção, entendimento para as pessoas. Para que o ser humano encontre o verdadeiro sentido da sua vida. Para que o homem encontre salvação. Para que sejamos pessoas felizes, nós precisamos desse Cristo, que João diz que é a palavra, que João diz que é vida, que João diz que é luz. Cristo é o Senhor da sua vida? Reflita a respeito disso. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.